Olá, presença. Boa noite. Bom dia, boa tarde também. Só queria falar um bagulho aqui rapidinho antes de começar. Esqueceu de nós, né, Diamonds? Esqueceu de nós, nosso patinho feio, ninguém chama mais, né? Impressionante. Esqueceram, né? Nós temos que assistir o filme aí de como mudar. Não dá mais pra ir nas pré-estreias, ninguém quer saber mais, né? Impressionante. Nós ainda falou aqui, ó, guardamos o pinzinho que a Diamond deu pra gente. E agora? E agora? Não esqueça de se inscrever nesse canal aqui. Eu sou o Vinícius Daza, aqui ao meu lado está ele, Rogério Oliveira. Primeiro eu já quero falar, a gente tá fazendo a review desse filme aí, mas é golpe, tá? É golpe. É golpe porque tem um filme de terror com drama. Exatamente. Tem um filme de drama com terror. Perfeito. E aí a galera tá Perfeito. ligada que se vendesse do jeito certo esse filme, ele Não ia fazer barulho. Tinha que vender na bolha do terror. tinha que vender na bolha do terror. Que eu nem sei se tem uma bolha de drama, tem? Tem sim. Qual que foi o último grande filme de drama? Drama, não drama... Ainda estou aqui, é drama. Não. Se você gosta da Hora do Pesadelo, deixa o seu like agora no começo do vídeo. Hoje nós vamos falar de A Presença de 2025, um filme que se passa inteiramente na perspectiva do fantasma que está assombrando ali a casa e aquelas pessoas. Pior que eu acho que esse filme é 2024. Não é? É. Pior que eu acho que ele foi lançado no final de... no Brasil. 2024, porra. É. Aqui, mas enfim, aqui no Google tá 2024, mas é 2025. Igual aquele outro que vai estrear agora aí dos Desconhecidos, que eu esqueci o nome, que é o casal lá que tá em fuga. Também tá mesma Também pira. só que foi lançado no final do ano Boa. lá nos Estados Unidos. O que se trata a presença da Zera? A Presença é um filme onde a gente acompanha a mudança de uma família para uma casa recente, a mesma trama de 822 mil filmes de terror diferentes. Então eles estão se mudando ali para uma casa nova, só que essa casa ela é assombrada por um fantasma que tá vendo eles se mudarem, chegarem ali no local deles. E a família também não é uma família muito comum, a família passa por uns probleminhas ali. E a gente acompanha como que vai ser as pequenas interações, as primeiras interações desse fantasma com a família. Bom, basicamente ali, já falando da estrutura, e já deu pra entender que a gente vai acompanhar o filme da perspectiva do fantasma que tá ali. É uma coisa muito parecida com o Ghost. Ghost Story. Que Ghost é Story. melhor. Que é muito melhor, sem dúvida. O do... com o irmão do Ben Affleck. Casey Affleck, ele mesmo. Esse filme é filmaço Esse do filme caralho. é legal, esse filme é melhor. Se quer ver essa ideia de filme, a gente recomenda isso. Você quer ver a ideia da perspectiva do fantasma? Vai ver esse filme aí. E aí tem lá, acompanhamos o filme da perspectiva do fantasma, a família chegando, é a mãe, que é a Lucille, a das Panteras lá. Aí o pai, não faço ideia quem é aquele ator lá, nem sei o que ele fez. Mãe, pai e os dois filhos. É isso o filme. E a família passa por um momento ali desses problemas pessoais que o Daza falou. E aí tem certas situações, então logo de cara você já vê que a mãe favorece o filho, Sim. Tem uma bronca com o marido e com a filha tá passando por um momento ali de aceitação, aquela coisa de adolescente, de escola nova, amigos novos e tudo mais, e aí meio que os dramas da família que você vai acompanhando da perspectiva do fantasma ali, do espírito, enfim. Demora um pouco chame pra ele como você começar a interagir. Até Demora que chega um um pouco. momento que ele interage por causa desses dramas também. Mas bem sutilmente no começo, tá, gente? Já falando aqui, não espere que ele interage e vai jogar a pessoa na janela. Não, ele dá um soprinho. Sabe? No spoiler aqui a gente vai comentar algumas coisas que, tipo, escala. Mas eu acho que o que dá pra falar do filme basicamente é isso. A minha opinião já é o que eu falei. Venderam como um filme de terror com um drama familiar, mas na verdade é um filme de drama com elementos de terror, entendeu? Aí fica aí se você já olhar por essa perspectiva, de repente você já não se frustra pra ir lá e assistir, esperando um filme de casa assombrada. Eu já me fudi, tá, gente? Falar a verdade enfim. aqui. Eu me fudi nesse bait aí. Eu achei que ia ser um puta filme de terror do caralho, onde a presença chegava. Ainda mais que a distribuidora tá vendendo com aquela imagem meio negativa, Exatamente. Né? Enfim, aquela coisa meio assim, Aquele mas negócio não é. meio a alma penada está vindo assombrar a casa e tal. Então, assim, eu vim nesse bote de, putz, mano, quero assistir com... Nossa, vai ser assustador. Quero ver como que eles vão fazer essa técnica, que tecnicamente é muito interessante. Você para pensar um filme inteiro. O quê? Não, mano, tem que Se desculpa. Tem que ser natural, né? Tem que ser natural como a luz do dia, velho. A gente não pode esquecer que nós temos um amigo aqui Tá que está solteiro. em busca de um amor. verdade. Gosto mesmo. E recentemente nós entendemos que nós temos amigos que topariam um rolê de casal duplo. Verdade, Diegão e mais alguém aí pode fazer um rolê de casal bacana. Eu acho que A Presença, Rogerão, ele é um filme justamente inovador em alguns aspectos, mas ele traz aquela sensação de quero inovar a todo tempo, assim.
Então, eu acho que tem essa. A técnica acaba tentando roubar muito a atenção do roteiro. E aí, o roteiro, por ser justamente uma trama muito familiar, eu acho que acaba perdendo brilho. Acaba que ele fica muito ambíguo. Se eu quero ser uma trama de fantasma mesmo, se eu quero ser só um drama familiar. E não tem problema nenhum você fazer esse multigênero. Só que ele acaba se perdendo nessa proposta. Então, assim, é interessante? É, mas tá longe de ser assustador, tá bom, gente? Essa é a realidade. Você quer ouvir a verdade nua e crua? Só aqui na Hora do Pesadelo. Não tem nada de, nossa, super interessante nessa proposta, não. É uma proposta bacana, a história se cumpre como bem feita ali, um roteiro ele se desenrola de forma interessante. Tem questões, acho que bacana de se trabalhar, que é importante ter narrativas, que é essa questão de se apegar um fio um pouquinho aqui, outro ali, mas eles acabam perdendo força justamente por conta da técnica ser necessária para contar a história do filme inteiro. Quer saber mais agora com spoilers? Então se prepare. Se você ainda não se inscreveu, saiba que tem uma presença na sua casa nesse momento. Tem uma presença aí, olhando você assistindo o vídeo. Você tá com o celular na mão, né, deitadinho assim, cuidado pra não deixar cair na cara, hein? Se deixar cair Ou você na cara, que tá dói. na sala de casa, ó, assistindo nesse momento, TV. olha pro lado direito pra você ver e olha bem pro canto. Aquele canto que de vez em quando seu cachorro e seu gato ficam olhando assim, Fica ó. olhando ali, que dá um latidinho. Que é uma presença ali mesmo. Se você se inscrever, pronto, liberou Liberou tudo, a fluiu presença. energia positiva na sua É o casa. botão de inscreva-se de exorcismo. Aperta aí. Como eu já falei aqui, a família tem os problemas lá. A mãe não tá se entendendo com o pai, a esposa e marido lá, enfim. A mãe também tem um problema ali com a filha, tem uma certa rivalidade, uma certa... as duas não se entendem, não se dão bem, enfim. E a mãe, em contrapartida, ela gosta muito do filho, do menino, que o menino ele é uma pessoa muito sociável, se dá bem ali, já chega na escola, já faz amizade com um garoto que é o mais popular da escola, leva ele pra casa, e é importante essa parte do garoto que vocês já vão entender. Sim. Em paralelo, vai mostrando ali que o pai tenta dar uma atenção pra filha, e mesmo assim a filha tem lá os problemas sociais dela de entrosamento e tudo mais, mas mesmo assim ela consegue uma amiga e vai interagindo, e quando o irmão dela leva o amigo lá pra casa, meio que ela já olha pro amigo meio interessado e o amigo também se interessa por ela. E já, opa, né, aconteceu alguma coisa ali. Só que a presença na casa não gosta disso, e a presença, a partir desse momento e de outros momentos onde a filha tá sendo meio ali desrespeitada pela mãe, ou tá num momento de tristeza, começa a interagir. Isso que eu ia falar, a presença tem personalidade, mano. E ela tava defendendo a garota. E nesse primeiro momento você entende que a presença vai com a cara da menina, entendeu? Que a presença meio que defende a menina. E fica aquela coisa de tipo assim... O que será que é essa presença? Será que dá a entender no começo que é uma outra... Pode ser, você pensa que tipo, é uma menina que por algum motivo morreu, ficou presa na casa. Exatamente. E por isso tu entendeu que gostou daquela ali. Parece que você vai ter uma ligação, tipo assim, elas têm histórias parecidas, ou até mesmo ela se identificou com aquela outra menina. Isso, Mas aí o filme vai indo. Eu não vou ficar entrando nos detalhezinhos, porque, enfim, basicamente o que tem que saber? Chega um ponto que aquele cara, você entende que o amigo lá, o popular da escola, que é amigo do irmão, não é um cara do bem, ele é um cara que comete crimes, é um cara sádico, é um cara complicado. Mal intencionado, que já quer se aproveitar da menina. E aí, tipo, o irmão não entende no começo, não faz bundão, não liga. Só que até que é um ponto assim que eles percebem que realmente tá passando do limite ali, né? Sim. E aí tem um conflito, né? Porque daí o cara faz de tudo pra estar sozinho com a menina na casa. Só que nunca estaria. Só que nunca estaria, porque a presença tá lá. E aí há um conflito, porque daí sim, aquilo que eu falei, escala, aí a presença realmente ganha poderes X-Men, derruba o armário e quebra as coisas. Começa a agir de forma sobrenatural. E a menina, ela tenta falar pra todo mundo que a presença tá lá na casa. Ela é a única que sente a presença desde o início. E a família no começo tira sarro dela, só que depois a família começa a negar mesmo, entendendo que pode ser que tenha, e depois a família entende que realmente tem alguma coisa lá. E aí tem essa interação, aí o irmão finalmente chega num ponto do filme que fica do lado da irmã, ele entra em conflito com esse cara, e aí na luta na porrada, os dois caem. Mas a presença interfere. Os dois caem e... quitou. Já era. F pros dois. Arrasta pros dois, Aí passa-se um tempo, aí a gente entende, né, que infelizmente o irmão foi de base e tal, acabou, né, Vasco, né, pra ele. E aí a mãe, ela começa, assim, a ter um comportamento mais próximo da filha. Exatamente, começa a enxergar a filha, porque até então ela não enxergava a filha, era só o filho que importava. E quando a mãe tem esse momento de lucidez, ela vai ali já no final do filme, ela vai pro espelho e ela sente também a presença, ela vê que a presença é o filho. Exatamente, a presença era o filho dela. Então fica subentendido
que pra quem morreu, pro mundo dos espíritos, a questão de como o tempo funciona é outra coisa. É diferente. É diferente. Ele sempre tava ali, mesmo que naquela época ele ainda não tivesse morrido, entendeu? E é exatamente isso que eu gostei nesse filme, assim. Essa questão espírita que muito me agrada. Eu gosto muito do espiritismo, né? Eu acho que quem me acompanha sabe, apesar de, enfim, eu já ter falado sobre religião outras vezes. Eu achei muito legal essa parte do filme, mas eles não exploram o suficiente. Fica muito isso que eu ia raso. falar. Assim, é interessante a proposta, é uma puta de uma ideia, porra, há todo esse tempo. Era ele. Era ele. Eu acho que se fosse um bagulho muito bem trabalhado, seria igual aos outros. Sim, seria mais nessa Que, linha, tipo, com certeza. a todo momento quem era o fantasma No caso era a Nicole a Kidman. Nicole Kidman, a família. Só que aqui o negócio não foi bem explorado, porque fica nisso que o Daza falou lá no começo, que é uma história de drama, mas tem os elementos de terror, aí tem... A inovação técnica querendo aparecer o tempo todo. Essa questão de artifícios, né, câmera e tal. E é isso, fica um filme básico, na minha opinião, e o básico acaba estragando essa proposta que seria um puta de um plot. Justo, Rogerão. Assim, a história é bacana, mas aí, tipo assim, não tô falando que se não fosse a perspectiva do fantasma, o filme inteiro seria chato. Não. É uma ideia, mas assim, acaba que a ideia ela toma conta, essa ideia de tentar inovar tanto no gênero e fugir da narrativa clássica cinematográfica, ela toma conta um pouco de toda a narrativa em si. E aí o próprio gênero, os próprios pontos de virada acabam ficando um pouco confusos. Você não entende se na verdade é uma escalada ou se vai ter um clímax nessa história de fato. Então assim, eu acho que justamente por isso a presença não é tudo que poderia ser. A ideia é bacana, muito bacana. Tem as tramas familiares, são coisas que devem ser conversadas assim, essa questão de um filho tomar o lugar do outro, enfim. Porém, tudo infelizmente não chega lá. E lembra da nossa opinião, né? Mas assim, pode ser que pra você foi do caralho, show sei lá, talvez tenha me cansado também, porque, beleza, eu tenho um ótimo relacionamento com os meus irmãos, e com os meus amigos, e com os meus primos, e com todo mundo que me cerca. Mas, pô, sei lá, parece que toda a família americana é a mesma coisa, os irmãos não se dão bem. Mesmo eles não sendo americanos, né? Sim, mesmo, mas mora lá. Mas estão nos Estados Unidos, sim. Enfim, é sempre aqui, essa questão do bullying, essa questão disso. Eu não tô falando nada caindo em coisas sociais ou políticas aqui. Mas, sei lá, eu acho que é tipo... muito parâmetro para pouca resolução. Sabe? Outros pontos que poderiam ser explorados, que trabalhariam mais essa ideia de tempo e espaço do espírito, acabaram sendo esquecidas por conta do tempo de tela não deixar você explorar todas as tramas e os dramas daquela família. Você acha que faltou aquela explicação do Interestelar, da folha dobrando, mano. Infelizmente faltou. Cara, faltou um momento for dummies no filme real, mano. Tipo assim, se você não busca entender, no final você fica, what the fuck? Uma coisa que eu pensei é que é um filme que não tem um padre, não tem um guia espiritual, não tem um nada. pastor, não tem um pai de santo, um benzedeiro. Aí faltou Se tivesse um temperinho brasileiro nesse filme, que é aquela avó que manja das histórias, verdade, velho, a avó ia chegar pra família e ia falar um pouquinho. Se esse espírito até agora não fez mal pra vocês, é porque é um ente querido que quer o bem de vocês. Pronto, matou o filme, cara. Isso, cara. E talvez até, tipo assim, tem filmes que a gente chega e fala assim, nossa, mas explicou demais e tal. Não é conflitando, a gente não queria que explicasse demais, mas eu acho que num âmbito geral o filme poderia ter explorado um pouquinho mais isso que ele queria levantar como a bola principal do filme, né? Então, é um filme interessante, realmente ele traz um aspecto novo pro gênero do horror, tá? Pra mim, é um VHS, eu acho VHS justamente porque o tema do filme me interessou muito. Pro Rogerão, breja quente, fica nesse meio termo aí que é o quê? O Marcelo decide aí. Cara, pra mim... Encosta aí, por favor, pra ficar na câmera. Perdão. Obrigado, viu? Pra mim não marcou presença, então é VHS. Não, é... Boa, acabou. Não, pra mim é a breja quente. Tá pegando? Você perdeu um dos nossos últimos vídeos, eles estão aparecendo aqui, né? Em algum momento já começaram a aparecer. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque eu falo a verdade, hein? Alguma presença vai aparecer na sua casa se você não der um apoio pra esse canal, hein? E deixa lá nos comentários lá sugestões de reviews, listas, o que você quer ver aqui no canal. É nóis. A presença aqui, ó.